Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia, Joelma, tudo bem? Bom dia, Mi. Bom dia, Deusirê. Bom dia, Esther. Bom dia, Santuza. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos nós. Mais uma manhã, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 12 de Atos. Esse capítulo nos traz movimentos opostos. Fala sobre perseguição, libertação e também sobre a queda de Herodes, que é um fato muito importante para nós termos conhecimento e meditar em tudo o que aconteceu, né, naquele tempo. Vamos orar? Enquanto os outros vão chegando, vamos orar para permitir que o Senhor nos conduza, para que o Senhor fale com cada um de nós. Amém? Bom dia, irmã Terezinha. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora. Consagro ao Senhor a minha vida, consagro ao Senhor esse ministério. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ministério através do seu Espírito Santo, a nos trazer a palavra, a revelação da verdade da palavra no coração de cada um de nós. Espírito Santo, ensina-nos a viver mais perto do Senhor, a te buscar com mais sede, com mais fome da palavra, de forma constante todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela nossa noite de descanso. Tivemos uma noite protegida pelo Senhor dentro da nossa casa, onde agora nós podemos estar aqui nos colocando a sermos ouvintes da palavra do Senhor, com o nosso coração rendido. Obrigada, meu Deus, por mais essa manhã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor que os anjos do Senhor protejam a nossa vida, a nossa casa. Proteja, Pai, a nossa família, que os seus anjos estejam apostos diante de toda a nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, em nome de Jesus. Que a proteção que vem do céu possa conduzir todos nós a caminhar junto com Jesus. Seja qual for a condição que cada um esteja hoje, Pai. Seja qual for, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem o poder de resgatar todos aqueles que se encontram perdidos. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca no coração do nosso familiar que precisa viver um momento de intimidade com o Senhor, que precisa sentir o toque amoroso do Senhor. Chama para mais perto esse nosso familiar que ainda não pôde viver essa experiência com o Senhor. É isso que nós pedimos de todo o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que todo espírito de mente acelerada saia agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É uma ordem. Todo coração endurecido, todo espírito de incredulidade, eu repreendo e dou uma ordem que saia agora, em nome de Jesus. Declaro a paz sobre a vida de cada um de vocês. Declaro um coração rendido, quebrantado e humilde na presença do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.
A paz do Senhor Jesus para todos que vieram, que chegaram durante a oração. Irmã Estela, Marley, Simone, a paz do Senhor Jesus. A Dilma, Damiana, a paz do Senhor Jesus. Tô com saudade de você, viu, irmã Damiana? A gente tá precisando marcar um horário, tá bom? Vamos então à leitura. Capítulo 12 de Atos. Esse capítulo traz para nós o avanço da perseguição. Acontece dois movimentos aqui opostos agora. O avanço da perseguição de Herodes com os apóstolos, né? Que Herodes mata Tiago e prende Pedro. É isso que nós vamos ver. Vemos a soberania do nosso Senhor Deus, poderoso, soberano. Nós vemos a soberania dele agir quando Pedro é liberado milagrosamente e Herodes é julgado. Então esse capítulo ele vai nos ensinar sobre a fé, sobre a oração, sobre o poder de Deus contra as autoridades humanas e a vitória do Evangelho. Aleluia. Apesar da oposição, a vitória do Evangelho. Amém? Então vamos lá. Versículo 1 diz assim, ó. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Glória a Deus. Olha aqui que ponto chave no final. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele, por Pedro. Então, o que nós vimos aqui nessa primeira parte? Nós vimos que, então, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, né, com a intenção de maltratá-los. Então, esse Herodes que está trazendo aqui para nós é Herodes Agripa I, que ele é neto de Herodes, o Grande. Ele não é o Herodes, aquele primeiro que veio, que deu ordem para matar todas as criancinhas. Não, não é esse, tá? Esse é o neto dele, tá bom? É uma história para a gente saber. Então, ele busca aqui um apoio político entre os judeus. Ao perseguir os cristãos, ele vê que perseguindo os cristãos, ele agrada os judeus. E o que ele busca? Ele busca popularidade. Então, ele vai fazer o que agrada os judeus, não é? Então, o texto destaca aqui a intenção maligna e estratégica de perseguição desse rei Herodes, tá? E aí nós vimos que, na sequência, ele fez o quê? Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João, um dos apóstolos de Cristo. Então, Tiago, filho de Zebedeu, torna-se o primeiro apóstolo mártir que morreu por Cristo. Então, a morte por espada indica execução oficial. Era isso que indicava na época, uma execução oficial foi decretada ali. Então, o texto aqui ele é seco e direto para o nosso conhecimento. A igreja não estava isenta de perdas dolorosas. Então, nem sempre o livramento vem. Às vezes, o plano de Deus inclui o sofrimento e o martírio. Que o nosso coração tenha amor, humildade, para reconhecer que os planos de Deus são os melhores planos para a nossa vida, porque o olho do nosso Pai é a nossa salvação. O olho de Deus, o cuidado de Deus é para que todos nós tenhamos a oportunidade de servi-lo, de nos arrepender em espírito e em verdade e recebermos a salvação. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vimos que Herodes está mais interessado na popularidade
do que na verdadeira justiça. Isso é claro aqui, tá bom? Pela atitude dele. E Pedro aqui é o alvo simbólico. Por quê? Porque ele é o líder. Ele é o líder mais proeminente da igreja. Ele é o líder que mais se destaca entre todos. Tá bom? Então, quando Herodes coloca ele na prisão, olha a fortaleza que Herodes traz. 16 soldados no total. Então, isso mostra que havia uma alta vigilância diante da prisão de Pedro. Pedro era um só. Tinha 16 soldados. Até parece que ele era Golias, né? Não é? Só que ele era muito mais do que isso, porque ele tinha o poder de Deus. E eles não sabiam. Mas para a honra e glória do Senhor, nós sabemos hoje através da verdade para nós revelada. Entende? Pedro tinha o poder de Deus sobre ele. Então Pedro é considerado perigoso ali aos olhos deles. Por isso o rei colocou tantos soldados para proteger ali ele na prisão. Então não por violência. Ele era considerado perigoso não por violência, tá? Mas por sua influência espiritual. É isso que traz para nós. É sobre isso que nós sabemos. Pedro não era violento, mas ele tinha muita influência espiritual porque ele carregava o poder de Deus. No nome de Jesus, tá bom? Isso mostra para nós e nos ensina uma coisa muito importante, uma chave muito poderosa, que o poder espiritual incomoda os poderes humanos. Sempre. O poder espiritual vai incomodar o poder humano, tá bom? É isso que nos mostra. E aí depois, no versículo 5, quando fala que mesmo que Pedro estava sendo preso, né? Mas a igreja continuava como? Orando. Então entenda que houve um contraste poderoso aqui. A prisão física versus a liberdade espiritual da oração. Enquanto ele estava preso ali, a igreja estava orando, clamando. Entende? A igreja estava de forma espiritual, intercedendo por Pedro, que estava na prisão. Então, a oração aqui nos mostra que ela é contínua, que é uma oração poderosa, ela é fervorosa. Amém? Então, mesmo sem ação visível, a igreja agia poderosamente em intercessão por Pedro, que estava na prisão, tá? Vamos ler o versículo 6 agora. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se, de fato, o anjo estava o libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava na rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Glória a Deus. Oh, que coisa mais linda. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tanta revelação do teu poder, do teu amor e do teu cuidado com os que te servem. Amém? Que lindo, o que nós vimos aqui, ó. O anjo guia passo a passo Pedro, até Pedro sair do cárcere. Passo a passo. Amarra os cintos. Foi passando pelos guardas. Passou pelo portão de ferro e o portão abriu sozinho. Aleluia. O que nós temos aqui como detalhe importante? A obediência. Pedro obedeceu à voz do anjo, mesmo sem ele ter certeza se aquilo era uma visão ou se estava realmente acontecendo. Ele não tinha muita certeza do que estava acontecendo,
mas ele tinha consciência em espírito que ele precisava obedecer. Mesmo se fosse uma visão, se fosse em sonho. Por isso é tão importante nós orarmos para dormir. Porque se a gente recebe um sonho de revelação, nós precisamos em espírito ter consciência que nós precisamos nos esforçar ali em espírito para sermos obedientes até no sonho. Entende? Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Então Pedro foi obediente, houve obediência aqui. Então ele seguiu passo a passo aquilo que o anjo instruiu ele. Devagar, sem pressa, continua confiando. Então os portões se abriram ali, sem nenhum esforço humano. Foi o poder de Deus que abriu aqueles portões. Então entenda que Deus apenas não liberta, mas também guia com precisão sobrenatural todas as situações que forem necessárias na nossa vida. Nós só precisamos entregar, nós precisamos fazer a entrega a Deus. É isso que esse estudo dessa manhã nos traz. Obediência. Ouve a voz, é devagar, vai devagar. Entende? Que lindo, não é? A palavra de Deus é maravilhosa. É muito lindo quando nós lemos e buscamos meditar sobre ela para que a verdade seja revelada em forma de entendimento, de conhecimento para nós. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós vimos aqui que a libertação é tão incrível que relata para nós através da palavra que parece sonho. Assim diz a palavra. Então, só depois Pedro percebe que é real o que está acontecendo. Porque, por um instante aqui, mostra que ele pensa que é uma visão, que é um sonho. Só que não. É real o que estava acontecendo com ele. Então, a frase, quando diz assim, sem dúvida, mostra clareza na intervenção divina. Traz para nós uma clareza aqui no versículo 11, quando diz assim, ó: então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou. Então isso é muito lindo. Vamos ler para a gente chegar mais, ó. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 11. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Olha só que lindo. Versículo 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente, e a empregada que se chamava Rode foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta, e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Aleluia. Vamos parar aqui para a gente buscar a revelação dessa palavra para nós. Olha só, o que traz aqui para nós? Nós vimos que do versículo 11 para cá, então, Pedro foi perceber que era real depois, porque durante a obediência da voz do anjo, ele achou que era um sonho, né? E ali ele viu, então, que houve uma intervenção divina, que o Senhor, né, mandou-lhe o anjo para livrar ele do poder de Herodes. E aí ele, então, saindo da prisão, ele foi para onde? Ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam ali orando, intercedendo pela libertação de Pedro. Então, essa casa
ela funcionava como um ponto de reunião da igreja. E João Marcos, que aparece aqui pela primeira vez, ele é o futuro companheiro de Paulo e de Barnabé. Então, nós vemos aqui que ambientes de oração geram impacto, mesmo quando temos plena fé. Quando não temos plena fé. Engoli uma palavra. Acho que eu não tomei café ainda, né? Estou de jejum ainda. Quando nós não temos a plena fé. Ambientes de oração geram impacto no mundo espiritual. Mesmo quando a nossa fé é pequena, ou a nossa fé ainda é rasa, ou a gente ainda não está num nível elevado, mas o ambiente onde todos reunidos estão ali orando, clamando, intercedendo, é uma oração em unidade, sabe? Chama oração em unidade, oração em concordância, quando todos estão orando por um mesmo propósito, todos estão clamando por um mesmo propósito. E aqui nesse caso, o propósito era sobre a vida de Pedro, que Pedro fosse liberto, né? Era isso que eles clamavam aqui ao Senhor Deus. E o Senhor Deus assim o fez, né? Aleluia. Então ele aqui mostra também para nós que quando Pedro chega nessa casa, ele bate na porta e ali a serva Rode vai lá, né, para poder ver quem é que está na porta. E aí ela reconhece a voz de Pedro, mas por alegria ali, por ela saber que é ele que está ali, ela esquece de abrir a porta. Ela vê que é ele, fica toda alegre e esquece de abrir a porta e vai para os irmãos ali contar para eles, para os que estavam ali naquela casa. E qual que é a reação deles? Eles não acreditam. Eles falam para ela, você tá maluca? Acha que Pedro vai estar aqui? Pedro está preso. Então entenda que o comportamento dela é humano e sincero. Foi um comportamento humano, sincero, que mostra como a fé pode ser misturada com surpresa e confusão na nossa vida. Todos estavam ali orando, todos estavam ali clamando. E aí, a hora que acontece, há uma confusão, há uma alegria a ser contemplada, porque rapidamente, então, como humanos que nós somos, nós vimos que a fé foi alcançada, aí vem a confusão, entende? Esse é o milagre de Deus na nossa vida. É nós podermos viver todos esses sentimentos na presença dele e contemplar e glorificar com honra, com amor, com entrega, com verdade, sabe? De forma sincera, termos um coração sincero. Aí Pedro entra então nessa casa e começa a explicar para todos ali o que tinha acontecido, como é que tinha sido. Pedro explica o que houve e manda contar aos irmãos o que tinha acontecido. E aí ele vai para outro lugar. Assim diz no versículo 17, quando ele diz assim, ó, no versículo 17. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão e disse, né? Contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Então ele passou por ali para dizer que o Senhor tinha intercedido por ele, que o Senhor tinha feito todas aquelas coisas. E em seguida ele saiu daquele espaço. Ele evita ser recapturado, por isso ele sai dali. Mas antes dele sair, ele testemunha o milagre. Ele testemunha o que Deus fez. Então, olha aqui um destaque para nós. A glória do livramento é de Deus, mas precisa ser compartilhada com todos. Deus fez, mas Pedro recebeu, não foi? Mas Pedro tinha que guardar só para ele? Não. Pedro precisa compartilhar. Então, assim também é na sua vida. Quando você recebe um livramento, quando você recebe um milagre, quando você recebe uma revelação que edifica a sua vida e faz o seu sofrimento, a sua dor virar um testemunho de milagre para que outras pessoas se fortaleçam em fé, você tem que fazer isso.
Você tem que levar ao conhecimento das pessoas o que o teu pai fez por você, o que o nosso pai fez, em amor, em zelo, em cuidado. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aí nós vimos no versículo 18, quando diz assim, ó. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer pergunta aos guardas, mandou matá-los. Olha, Herodes, que cruel. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Então, houve uma grande confusão, imagina. Vai buscar Pedro. Chega lá, Pedro não tá. As correntes estão lá no chão. Os soldados continuam lá. Herodes mandou matar todos. Isso traz e nos mostra uma resposta brutal, típica de Herodes, violenta. Autoridades terrenas podem matar soldados, sim, é verdade, mas não podem conter os planos de Deus, nunca. Nunca podem conter os planos do Senhor. Não há poder, não há força, não há autoridade maior do que do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? Versículo 20. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e Sidom. Então, eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinha do país do rei. Herodes marcou um dia com eles, e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. Vocês percebem que aqui o Deus está letra minúscula, né? Porque é um Deus sem valor nenhum. É um Deus e não um homem que está falando. Versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala de Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Criador, Soberano, sempre vai estar com D maiúsculo, tá bom? E todos os outros deuses referidos sempre vai estar com D minúsculo. Para quem não tinha esse conhecimento, eu estou passando agora, tá bom? Então aqui nós vimos que o que nos traz aqui até o versículo 23, que Herodes fez o quê? Ele queria a glória. Ele se vestiu como um Deus. Sentou no trono dele, recebeu todos os louvores, como se ele fosse divino. Engano de Satanás na vida das pessoas. Grande engano do diabo. Achar que as pessoas têm mais poder que o nosso Deus. Por não dar glória a Deus, ele é ferido por um anjo e morre comido por vermes. A sua tá com D maiúsculo, irmã? Então não tá certo. Mas qual Deus tá maiúsculo? O Deus se referindo a Deus? Ou quando diz aqui, ó, no versículo 22, e o povo gritava, é um Deus e não o homem que está falando. É no versículo 22 que tem que estar com D minúsculo, tá? Porque aqui eles estão se referindo a Herodes como Deus. E Herodes não é Deus. Tá bom? Dá uma olhada no versículo 22, porque é lá que tem que estar com D minúsculo, tá bom? Então, o que acontece aqui? Por Herodes receber a glória, ele morre. O anjo fere ele na hora e ele morre e ainda é comido por vermes. O que nós vemos aqui? O juízo divino é claro.
É o peso da mão do Senhor na vida daquele que quer receber a glória no lugar dele. Herodes buscou a glória para si. Veja que é exatamente o oposto de Pedro. O oposto. Então aqui há um paralelo muito importante para nós. Pedro é exaltado porque ele é totalmente dependente de Deus. Amém? Herodes é humilhado porque usurpa a glória, que é a glória para ele. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós já falamos isso aqui. A glória não é nossa e nunca será. A glória é do Senhor. Nós somos servos totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida. Esse é o posicionamento que nós devemos ter. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aí o versículo 24 diz assim, ó. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Aqui, então, nós vemos que a palavra de Deus continua como? Ó, sendo levada, sendo espalhada. A palavra de Deus continua a crescer e a se espalhar. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse versículo aqui, do 24, que diz aqui para nós que a palavra era anunciada em toda parte e ia se espalhando, esse versículo é um ponto alto do contraste. Herodes morre, né? Mas a palavra vive e se multiplica. Louvado seja Deus. A palavra se multiplica. A palavra continua viva. Um rei morreu, mas e a palavra? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Amém? Nenhum poder político ou militar pode parar a expansão do evangelho. Nenhum. O poder de Deus está acima. É soberano. Por mais que eles lutem, por mais que eles tentem, por mais que matem cristãos, o evangelho nunca vai parar. Nunca vai parar. Sempre vai ter um cristão com o coração cheio do amor de Cristo, em um lugarzinho, em um cantinho, sempre falando, sempre derramando amor, sempre transbordando do óleo, do azeite que você recebeu. Ó, hoje você é uma árvore frutífera, e aí você dá frutos. Então você tem que pegar esse fruto e alimentar as pessoas. Se você não fizer isso, o fruto vai ficar em você, vai apodrecer e vai cair, vai secar. Não deixa o fruto guardado em você. Transborda, alimenta quem está precisando ser alimentado. Da paz do Senhor Jesus, do conhecimento da palavra, da luz, da generosidade. Tenha compaixão pelas pessoas. Amém? E no versículo 25, então, fala que Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, mas eles não voltaram sozinhos. Eles trouxeram João Marcos com eles. Então, aqui fecha o ciclo, preparando a expansão missionária deles. Aqui fechou um ciclo. Esse João Marcos, ele será importante depois, inclusive como autor, aqui relata, né? Como autor do evangelho que leva o seu nome, que é o livro de Marcos. Amém? Olha só, para quem não sabia. Esse João Marcos que aparece aqui, nesse período que Pedro foi preso, é o Marcos, do evangelho de Marcos, que nós já lemos. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Do que nós nos alimentamos hoje dessa palavra? O que ela nos trouxe? O que
Enche o nosso coração do que nós ouvimos, do que o nosso coração, que meu coração está queimando. Não sei como está o seu, mas queima por amor a Jesus. Queima de gratidão por nós podermos ouvir o que nós estamos lendo. Queima de gratidão por nós termos a capacidade de entender que todos nós temos a oportunidade de receber a salvação. Como aqui no início nós vimos, todos nós. Nós já vimos em capítulos anteriores que a salvação é para todo aquele que se arrepende, pode ser o pecado que for. Gente, ouve aqui o que eu vou falar. Jesus na cruz, na aflição, no sofrimento de dor. A morte estava para chegar sobre a vida dele. Jesus estava aqui. Desse lado tinha um bandido, um ladrão. Aqui tinha outro ladrão. Os ladrões ali, eles mereciam estar na cruz, porque eles realmente tinham feito um ato contra o povo. Mas Jesus não. Mas um desses, naquele momento da morte, se arrependeu dos pecados. E Jesus disse o que para ele? Ainda hoje você estará comigo. Ainda hoje você estará comigo no reino. Seja qual for o seu pecado, Jesus vai te dar o perdão se você se arrepender. Não acredita na voz de Satanás. É ele que fica falando que você não vai ser perdoado, que você não vai ter salvação, que você tem culpa. É ele que fala isso, não é Deus. Deus jamais vai falar qualquer coisa que te afasta dele. Jamais. Nunca. Que a sua mente seja aberta agora pela mão do anjo do Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca na mente de cada um agora. Em nome de Jesus, que essa palavra entre como um bálsamo, como um refrigério. Em nome de Jesus. Entenda que nunca Deus vai desejar que você se sinta culpado por um erro que você cometeu. Nunca. Pode ser um assassinato, pode ser um roubo, pode ser prejuízos financeiros que você trouxe para alguém ou para você mesmo. Às vezes a sua família está em prejuízo financeiro por culpa sua. Nunca, se ficar vindo pensamentos na sua cabeça assim, ó, você precisa ficar assim porque Deus quer que você sinta a culpa. Mentira! Mentira de Satanás na tua cabeça. É flecha do diabo na tua cabeça. Em nome de Jesus, abre os seus olhos. Em nome de Jesus, abre os seus olhos para o céu. Mente no reino. Pelo contrário, Deus vai falar para você: vem a mim, entrega para mim isso que está pesado. Entrega o seu fardo para mim. Se arrependa do que você fez e tenha uma vida na minha presença. É isso que Deus fala. Ele jamais vai falar para você: eu vou te crucificar ali, ó, porque você pecou e você vai ficar ali um tempo e só depois eu vou te perdoar. Não! Esse não é o Deus que nós servimos. Esse não é o nosso Pai. Jamais Deus vai fazer isso. Ele não vai fazer isso com você, de fazer você se sentir culpado. Não. Ele vai colocar você em posicionamento de oração, de busca, de rendição, para você ter um coração rendido, para você se arrepender. E ele vem e ele toma você como uma criança arrependida do seu erro. Entende? Ele se aproxima de você e você está ali chorando, arrependida como uma criança. E o Senhor Jesus
toca em você e te perdoa. E o sangue de Cristo te lava do teu pecado, se o seu arrependimento for genuíno e sincero. Agora, se você quer ser vítima, aí o problema é seu. Aí você vai estar servindo a Satanás, porque aí ele vai acabar com a sua vida. Porque o vitimismo não provém de Deus, vem dos demônios, que quer que você seja vítima, que quer que você seja vista como coitadinha ou coitadinho. As pessoas não estão nem aí para você. Só Deus se importa com você. Essa é uma verdade. Saia dessa linha de vitimismo. Entende? Se você conhece a verdade da palavra, é a verdade que te dá poder. É a verdade que te dá poder, é a verdade que te liberta e é a verdade que te protege. Escudo da fé e a espada do Espírito. Não é assim que nós nos revestimos? Ó, capacete da salvação. Mente blindada, mente que recebe a salvação. Couraça da justiça. Coração blindado, não recebe flechas de sentimentos e emoções. Cinturão da verdade. Você veste a verdade. E a verdade te dá poder. A verdade te liberta. A verdade te protege. Entende? As botas do evangelho. Você está calçando o evangelho. Você está buscando o evangelho. Para que onde você caminhar, você carregue o evangelho e deixe marcas dele. O escudo da fé. A fé, ela é aumentada. Ela é intensificada na sua intimidade com o Senhor. Se você tem fé como um escudo que te protege, você vai falar que você está sendo vítima porque Deus quer que você seja coitadinha? Misericórdia. Misericórdia. E a espada do Espírito? O Espírito Santo de Deus é a palavra a nós revelada. Então você tá com um pé no mundo e um pé aqui. Vai vomitar, Deus vai vomitar você. Nós precisamos estar inteiras. Radical. Entende? Para de ficar guardando as setas. Recebe e guarda, recebe e guarda. Em nome de Jesus. Quebra elas, lança fogo nelas, repreende em nome de Jesus. Se posiciona, tá na hora já. Tá na hora. Fala de Deus, sabe da palavra, mas não vive o que fala? Tá corrompido. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para viver o que nós estamos buscando de conhecimento. Revista-se da armadura. A nossa preocupação maior é agradar o coração de Deus. É fazer as coisas para agradar ao Senhor. Então, se uma pessoa cair em pecado, se eu cair em pecado hoje, na hora eu vou me arrepender. Eu não vou arrastar isso até eu dormir. Não vou. Eu não vou dormir com isso. Eu vou querer me libertar. Na hora eu vou colocar o meu joelho no chão e eu vou falar: Pai, em nome de Jesus, me lava com o sangue do Cordeiro agora, me perdoa. Eu me arrependo pelo que eu fiz. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter usado as minhas mãos para fazer esse pecado. Eu não deveria ter usado a minha boca para falar o que eu falei. Eu não deveria ter deixado os meus olhos olhar aquilo que eu não deveria ter olhado. Eu não deveria ter deixado a minha mente julgar o que ela julgou. Em nome de Jesus, meu Pai, me perdoa, me lava, me purifica, me santifica. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais carregar isso que me come, parece um verme que come o coração da pessoa que fica carregando o vitimismo. A pessoa que quer, tem gente que quer carregar a culpa, é diferente. E tem gente que quer se livrar da culpa, é outro nível espiritual.
Maturidade espiritual. Entende? Então, olha só. A soberania de Deus é absoluta. Absoluta. Mesmo quando os poderosos agem, aqui nós estamos falando de poderosos em relação à autoridade daquele tempo que nós lemos a palavra. Mas nós podemos usar esse termo como as autoridades de hoje, ou como pessoas que ficam atormentando a nossa vida. Mesmo quando essas pessoas agem, Deus continua no controle de tudo da nossa vida. E Ele intervém por nós no momento certo. Só que para Ele intervir por nós, nós precisamos estar no posicionamento que a gente tem que estar. Que a palavra manda estar. Em nenhum lugar aqui da Bíblia está falando assim, ó. Pega a tua culpa e vive com ela. Em nenhum lugar está escrito isso. Pelo contrário, João Batista quantas vezes falou: arrependam-se, 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 para serem perdoados e receberem a salvação na vida eterna. Entende a diferença? Cuidado. Pode ser que você está confundindo as vozes e você acha que você está ouvindo a voz de Deus e não, você está ouvindo a voz do diabo mesmo. Porque o diabo é um imitador de Deus. Ele é um imitador de Cristo. Ele faz tudo para imitar, para você cair nas armadilhas dele. Amém? Nós vimos também aqui, no capítulo 12, que nem sempre Deus, assim como foi na vida de Tiago, Deus usou a vida de Tiago para que os planos dele se cumprissem. Tiago morreu como o primeiro mártir cristão. Fazia parte dos planos de Deus. A morte de Tiago. Mas Deus estava onde? Presente. A palavra de Deus diz. Deus estava presente. Tiago morreu, Pedro foi liberto. Ambos cumpriram o seu papel. O papel dos planos de Deus. Para que o evangelho continuasse a se espalhar. Para que o evangelho continuasse sendo levado. E o que nós vimos aqui sobre a oração? A oração move o céu. A oração tem o poder de mover os céus, mesmo quando a fé falha. Então, mesmo quando existe a fé falha, a fé pequena, quando a tua fé não está tão madura, você está em um ambiente de oração, você está em um ambiente onde a glória de Deus está sendo clamada, há uma intercessão ali, há uma oração em unidade, a oração move o céu. Porque existe uma unidade de clamor. Assim como quando o povo clamou no deserto, e Deus ouviu o clamor do povo e libertou eles. A oração em unidade faz os anjos do Senhor descer, entende? Faz com que os anjos do Senhor desçam a pedido do próprio Deus para interceder. Então a igreja orou, que nós vimos aqui. A igreja orou mesmo sem crer totalmente, não é? E Deus respondeu. Por que mesmo sem crer totalmente? Porque a hora que Pedro bate na porta, eles não acreditam. Olha que loucura. Olha como que é a nossa mente. Né? Por isso que ela já chama mente, né? Olha como que ela chama, presta atenção. Mente. A mente mente para nós. Por isso nós precisamos orar e vigiar. O tempo todo. O tempo todo. Tá bom? A glória é sempre de Deus, tá? Que a gente nunca se esqueça disso. Nunca, nunca. Em nome de Jesus. Herodes tentou roubar a glória e recebeu o juízo, que foi a morte dele. E a palavra de Deus sempre triunfa, sempre cresce, sempre está acima, sempre é soberana. O poder é o maior. É o maior poder, a palavra de Deus. Governos, prisões, espadas ou morte. Nada detém a propagação do evangelho.
nada. Assim diz a palavra de Deus. E Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Então a palavra de Deus é a verdade. Nada nunca vai deter a propagação do evangelho. Amém? E como que nós estamos hoje? Como que você está hoje? Você está orando por algo que no fundo nem acredita mais que Deus vai fazer? Tá assim a sua oração? Você ora pedindo, mas você não tem tanta certeza que você vai receber? É assim que você está orando? Em nome de Jesus, aumenta a sua fé. Se derrama no altar do Senhor. Em nome de Jesus. O capítulo 12 nos desafia a confiar na soberania de Deus, mesmo quando tudo na nossa vida parece fora de controle. Se a tua vida está fora de controle, confia em Deus. Você não tem controle sobre a sua vida. O dia que você entende, o dia que você reconhece isso, como as coisas mudam para você. Como as coisas mudam para você. Deus é o Senhor poderoso. Ele é o Senhor sobre prisões, Ele é o Senhor sobre reis, sobre perseguições e até sobre a morte. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Amém? Às vezes Ele livra, outras vezes Ele nos sustenta no sofrimento. Porque o sofrimento que nós estamos passando no momento é para que a gente vá para um outro nível, para que a gente possa nos fortalecer aqui para enfrentar o que vem ali na frente. Entende? Em todos os casos, a palavra de Deus sempre avança na nossa vida, para que nós nos fortalecemos mais na presença dele. E assim, que o nosso discipulado, que a nossa servidão na presença de Deus seja cada vez mais posicionada e fortalecida, porque quando vem uma afronta, nós estamos prontos. Amém? Em nome de Jesus. Que você seja como Pedro, confiante, mesmo preso. Deseje ser como Pedro, confiante, mesmo preso. Pedro continuou confiando. Pedro estava em paz. Como que Pedro estava ali na prisão? Ele estava em paz. Ele estava preso, mas ele estava em paz. Como Rode, a serva, como foi ela? Sensível ao mover de Deus. Que você seja como ela, sensível ao mover de Deus. E como a igreja, orando sem cessar, orando o tempo todo, falando com o Senhor, entregando a vida a Ele. É um amigo 24 horas que nós temos, um companheiro que nos fortalece, que nos guarda, que nos protege, que nos traz estratégias. Mesmo quando a resposta parece impossível, continue orando. Continue conversando com o Senhor, colocando todas as suas instabilidades nas mãos do Senhor. Os seus medos, as suas vergonhas, as suas aflições, as suas perseguições. Peça ao Senhor para te sustentar em fé, em força, em coragem, diante de todas as perseguições que você está passando. Amém? Em nome de Jesus. Eu desejo que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Que você, hoje, ainda mais, hoje ainda de uma forma muito especial, que você coloca num papel tudo aquilo que te aflige, os seus medos, as perseguições, o que está pesado para você,
Escreve. Existem documentos no mundo espiritual. Documentos poderosos. Palavras são decretos no mundo espiritual. E aí você pega esse papel em oração e fala: Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença. Eu coloquei aqui, meu Deus, tudo que está me trazendo aflição. Aí você começa a ler o medo disso, as perseguições por causa disso, as minhas inseguranças em relação a isso, essa ansiedade que eu sinto por causa daquilo. E vai escrevendo, e vai lendo ao Senhor. Vai lendo um por um. A hora que você acabar de ler, você fala assim: Pai, o Senhor é o meu Pai. Só o Senhor tem o poder verdadeiro de me proteger, de me acolher, de me fortalecer, de me dar coragem e sabedoria. Então eu entrego ao Senhor agora esse documento para que o teu fogo queime em nome de Jesus. Tudo isso que me traz aflição e que pode estar me afastando do Senhor. Queima, Pai. Queima em nome de Jesus com o teu fogo. Que o fogo desça do céu e queime agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu rasgo esse documento no mundo espiritual e começo a rasgar o papel. Entende? E começo a declarar: esses sentimentos não fazem mais parte da minha vida. Essa angústia não vai mais tomar os meus pensamentos e o meu coração, porque o meu coração é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Amém? Comece a declarar. Faça isso. Você vai ver o poder de Deus na tua vida. Fazendo isso, você vai tirar todas as legalidades, todo o cajado que está na mão dos demônios, você vai tirar. Porque você se dispôs a profetizar, a falar aquilo que você não quer mais. Amém? No final você pede para o Senhor te encher de paz, da presença dEle, que o fogo do avivamento cresça ainda mais em você. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar para terminar? Obrigada, Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra dessa manhã, por toda a revelação que o Senhor nos trouxe. Através da sua palavra, Pai, nós recebemos a verdade e entendemos que é na tua palavra que nós precisamos viver. É guiados pela verdade da tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, ao seu Espírito Santo, por nos envolver nessa hora, onde estamos reunidos em unidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos te buscando, Pai, para receber o teu poder, a tua proteção, para recebermos, Senhor, a paz que nós estamos buscando, a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. Só o Senhor Jesus pode nos oferecer. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor por nós. Obrigada, Jesus. Nós nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Nunca. Nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós naquela cruz. O Senhor foi por amor. O Senhor se entregou para que nós pudéssemos receber a salvação.
e nós te agradecemos de todo o nosso coração. Espírito Santo de Deus, toca no nosso coração agora. Guia cada um de nós na verdade do nosso Senhor, na verdade da palavra. Que nós não sejamos confundidos com a palavra de Deus. Que não haja nenhuma confusão na nossa mente. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, por todo o zelo que o Senhor tem com cada um de nós. Eu peço ao Senhor que envie anjos, ministradores do teu evangelho, Pai, na casa de cada um dos que estão aqui agora. Que os seus anjos ministradores do evangelho possam caminhar por todo o espaço dessa casa, tocando, Senhor, em cada móvel, em cada objeto, em cada vida, Senhor, que mora nessa casa, deixando uma marca da verdade da tua palavra, do amor que existe, Senhor, na revelação do evangelho do Senhor, das escrituras sagradas, que nós temos muito respeito e honramos e amamos a revelação do Senhor. Que o desejo, Pai, pela busca do evangelho, da verdade, da palavra do Senhor seja despertado no coração de todos que vivem nessa casa, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho pedir e interceder por cada um que está aqui agora nessa manhã. Nós consagramos ao Senhor o nosso trabalho do dia de hoje. Nós consagramos ao Senhor todas as nossas responsabilidades para que o Senhor nos oriente com sabedoria, com estratégias, diante de tudo que nós precisamos fazer, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o mundo espiritual. Dai-nos, Senhor, o discernimento, em nome de Jesus. Que os nossos pensamentos sejam bons para que o nosso corpo seja cheio de luz. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. É o nome do Senhor que está sendo exaltado aqui todos os dias, Pai. Eu sou um pequeno instrumento nas mãos do Senhor. Usa cada um de nós, Pai, como instrumentos do Senhor para o teu reino, para que nós possamos edificar a vida de outras pessoas com muito amor, para glorificar o nome do Senhor. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor durante todo esse dia, a caminhar com você, a te trazer clareza diante dos pensamentos que você recebe durante o dia todo. Que você entenda que quando você recebe uma orientação, uma voz, entre em oração. Entenda se aquilo que veio no seu pensamento é para glorificar o nome do Senhor. É para glorificar o nome do Senhor? Esse pensamento que está aqui agora é o que Jesus faria? É o que Jesus pediria para que eu fizesse? Qualquer voz destrutiva que você ouve não é de Deus. Tá bom? Não é de Deus.
se tranca no quarto, se isola, fica no escuro. Isso não é nada de Deus. Nada de Deus. Tá bom? Primeiro que ambiente escuro nem é de Deus. Quem gosta de ambiente escuro é as trevas, é o maligno. Por isso, ó, abre a sua casa. Abre as janelas, deixa a luz entrar. Abre tudo. Deixa entrar. Maior claridade possível durante todo o dia. Em nome de Jesus. Tá bom? Que os anjos do Senhor te dê toda essa orientação hoje em relação aos pensamentos que você está recebendo. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã já é sexta, né? Tá passando rápido. Hoje é o último dia do mês. Então que o Senhor cele esse mês que se encerra hoje na nossa vida com uma porção maior de fé sobre cada uma de nós. E que a partir da meia-noite nós possamos entrar posicionadas de forma diferente. Cada ciclo é um ciclo novo, cada mês é um tempo novo. E nós precisamos buscar por isso. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.